Débora volta aqui do meu ladinho. Até com a aguinha já, porque agora eu tô chegando para ficar de eterno, que tem muita coisa pra gente falar, Tem bastante coisa, muito bom. E a gente vai contar aqui em entrevista à CNN, o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernard Api, comentou sobre as expectativas em torno do projeto na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, pode chegar próxima de 25%, a depender dos efeitos das novas normas sobre a sonegação. Vamos acompanhar. Eu não descartaria essa possibilidade, eu não acho que é impossível de ser, não. Dependendo que vai depender da regulamentação do imposto seletivo, dos regimes específicos, da delimitação exata de quais são exatamente os bens e serviços que vão estar sujeitos à alíquota reduzida dentro das categorias definidas na PEC, mas e vai depender do que vai acontecer com sonegação e inadimplência, mas eu não descartaria não a possibilidade da alíquota ficar próxima de 25%. Débora, o secretário acredita então nessa alíquota perto dos 25%, mas grande parte do mercado avalia uma taxa mais alta, é isso? Pois é, o próprio Senado já falou sobre isso, Ju. Eu acho curioso, inclusive, a gente ter aí o secretário falando sobre uma alíquota em 25%, quando a gente já tem o próprio Senado, que abriu mais exceções, dizendo, olha, com essas exceções que a gente tem agora, a gente mensura que deva chegar a 27,5% do IVA. Não novidade, inclusive, a gente já trouxe até para os nossos telespectadores aqui na CNN Brasil, para onde que o Brasil vai com 27,5% de um IVA, de um imposto que vai se tornar o maior imposto do mundo. Então, assim, não tem lógica, não tem sentido. Se a gente teve mais exceções sendo incluídas no Senado, a gente trabalhar ainda com o mesmo imposto, com o mesmo IVA que estava sendo visto lá atrás, quando essa reforma começou a andar no Congresso. Então, é uma matemática que não bate. Se a gente tem mais exceções, provavelmente esse IVA vai passar. Ninguém acredita no IVA de 25%, inclusive, até o próprio Senado já falando nisso. E eu lembro que, como o próprio secretário já falou, olha, a gente ainda tem que ver todas as leis complementares, ainda tem todo um mecanismo para poder ser discutido e também ser aprovado nisso, que isso tudo vai ficar para o ano que vem. Então, até a gente falar sobre o IVA agora, é na verdade uma mensuração. Na prática, a gente só vai ter certeza disso no ano que vem. Agora, 25%, realmente isso aí já está passando longe, porque são muitas exceções. E todas as contas de economistas, pessoas especialistas no assunto que já estão fazendo ali alguns cálculos, já mostram, inclusive eu estava falando agora cedo ainda pouco com um especialista sobre isso. Eu disse, olha, Débora, 25% é na matemática que não existe, porque no final esse número já ficou lá para trás há muito tempo. E o próprio Senado já admitiu isso. Lembrando, Ju, a gente volta agora para a Câmara para poder ainda ter mais discussões em cima das alterações que foram feitas no Senado, ou seja, está muito longe de ficar com IVA 25%, e aí sim o Brasil permanece a maior realidade, que é o mais concreto, o mais próximo que a gente tem de uma realidade agora é de ficar com o imposto ainda como sendo o maior do mundo. Agora, Débora, a gente também vai falar das Americanas, que finalmente publicou os resultados financeiros dos últimos 2 anos, depois de uma série de adiamentos. E para 2021, a companhia revisou o lucro líquido de 544 milhões de reais para um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais. A Débora, então, vai fazer uma avaliação sobre esses números. Vamos lá, Ju. A expectativa já era, sem dúvidas, de um resultado muito ruim, só que veio pior do que o que era esperado pelo mercado. Quando a gente avalia os números de Americanas, o que a gente pode ver? O número de uma empresa quebrada. Se a gente já falava, eu até estava conversando com o Ricardo Cruz ainda há pouco, ele que é com o Gustavo Cruz, desculpa, da RB Investimentos, e ele falou assim para mim, Débora, se a gente já falava de números ruins, por exemplo, de Casas Bahia, de outras companhias varejistas do setor, o de Americanas veio muito pior, ou seja, é uma empresa, com esses números, hoje uma empresa quebrada. É interessante a administração ter esse discurso de querer fazer o que a gente chama no mercado de turnaround, que é fazer uma mudança geral de administração, ou seja, tentar recuperar administrativamente a companhia e seus números. É positivo que a administração esteja com essa mensagem, que queira realmente ter essa boa intenção. Só que nessa situação de Americanas é muito difícil você falar de uma recuperação. Por quê? Porque Americanas depende da credibilidade do mercado e também do consumidor. O que acontece? As pessoas hoje não estão confiando mais em comprar em Americanas e estão comprando em outras varejistas que, inclusive, conseguiram crescer um pouco mais em números, porque o consumidor tem medo de comprar Americanas e, de repente, não receber um produto, por exemplo. Então, assim, depende da confiança do consumidor. É diferente de quando a gente pega uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, que tem ali um produto para explorar e ali, sim, tornar mais factível uma recuperação. Você mexe na administração e aí você consegue ter um resultado, porque você vai ter o produto na mão. No caso de Americanas, ela
depende de fornecedores que deem um crédito para ela e depende também da confiança do consumidor. E tudo isso já foi muito abalado. Então, é muito difícil você falar numa recuperação agora e os números mostram um cenário ainda pior do que o que estava sendo esperado, Ju. Então, foi um balanço muito ruim, né? Diante da administração que a gente tem agora, é válido falar-se e tentar fazer uma recuperação, mas é muito difícil. É a pior situação de todas que a gente já viu no nosso mercado até hoje, Ju. E o mercado também acompanha a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos. Destaque para o número de pedidos de auxílio-desemprego, que subiram para 231 mil, acima das expectativas. Débora vai nos dizer o que isso indica, então, para a economia americana. Que está desacelerando, que realmente a gente está com essa economia mais desacelerada, Ju. Por quê? Se a gente tem mais pedidos de auxílio-desemprego sendo solicitados, significa que a gente tem uma população mais desocupada, ou seja, mais desempregada por lá. Esse é um dado que sai semanalmente, né? Toda quinta-feira, para poder a gente acompanhar esse termômetro realmente do número de desempregados no país. A gente já teve os dados mostrando essa semana de que a inflação conseguiu ficar um pouco mais controlada por lá. Por outro lado, agora a gente mostrando que a população está mais empregada, ou seja, a economia desacelerou nos Estados Unidos. E por que isso é positivo? A gente olha por um lado, né? A gente fala, tem mais gente desempregada, isso é ruim por um lado, por outro é positivo. Por quê? Com a economia desacelerando, significa que o Fed vai finalmente poder efetivar o corte nos juros lá nos Estados Unidos. Essa é a grande expectativa do investidor. Então, é um dado importante que, apesar de, por um lado, ser ruim, porque na economia a gente tem muito isso, viu, Ju? Às vezes uma coisa que parece ser ruim por um lado, por outro tem um efeito positivo, porque a gente consegue reduzir os juros americanos e isso volta a atrair, inclusive, investidores aqui para o Brasil. Né? Pessoas que deixam de investir lá nos Estados Unidos, que com juros mais altos acaba sendo mais atrativo do que investir no Brasil em países emergentes e começa a atrair novamente os olhos para cá. Ou seja, é mais um dado que sai lá nos Estados Unidos e que comprova que a economia está desacelerando e que o Fed pode sim, logo em breve, começar a tomar as atitudes de cortar os juros por lá. Obrigada pelas suas informações, Débora. Obrigada a você, Ju.